Olá família, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, espero que durante esse período de pandemia vocês estejam se cuidando para que nós possamos sair dessa para melhor, para que nós possamos sair dessa melhor e sem nenhum vestígio de tudo aquilo que passou. Amém? Então, mais uma semana começando, mais uma semana de família nele, mais uma semana de estudos da palavra, mais uma semana desse ministério que semana passada nós contamos com a presença do irmão Sérgio aqui nos ensinando, trazendo um pouco mais do que ele aprendeu do Evangelho de João no capítulo 10. Então, eu espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei bastante e queria já agradecer pela presença do irmão Sérgio aqui nesse Família Nele. Mas essa semana nós vamos dar continuidade ao Evangelho de João, capítulo 11. Mas antes da gente começar, eu quero pedir para que você feche seus olhos e vamos orar para que Deus possa estar nos guiando dentro desse estudo da palavra. Então, feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço, Pai, por mais esse momento, Deus. Te agradeço porque o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus que nunca nos deixa só. Deus, nesse momento eu quero pedir para que o Senhor possa estar nos guiando dentro desse estudo, Pai, e que o Senhor possa nos mostrar aquilo que o Senhor quer que nós para que nós possamos conhecer mais do Senhor, Pai. Dentro desse evangelho do capítulo 11 de João, que o Senhor se mostre presente mais uma vez, como o Senhor sempre tem se mostrado presente dentro de todos esses estudos que nós já fizemos, Pai. É isso que eu te peço, Pai, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, para que a gente possa começar nosso estudo, antes de mais nada, eu quero pedir, como eu sempre faço, para que você possa curtir esse vídeo, que você possa compartilhar esse vídeo com mais pessoas e que você possa se inscrever no canal da nossa comunidade, para que a nossa comunidade cada vez mais possa crescer e ter um alcance muito maior do que nós já temos. E também peço que você já pegue seu caderno de anotações, uma caneta e vai anotando aí, porque hoje tem algumas coisas interessantes que nós vamos aprender durante esse capítulo 11 de João. Então abre aí o Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo 1, que diz assim: Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Vamos até aqui e vamos voltar e vamos falar de versículo por versículo, como nós sempre costumamos fazer. Então, havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. Então, nós já conhecemos três personagens aqui: Lázaro, Maria e Marta. Os três eram irmãos, amigos de Jesus. E aconteceu que Lázaro, ele ficou doente. Maria, a sua irmã, era a mesma aquela que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Essa daqui é aquela mulher onde Jesus, quando ele vai ele é chamado, ele é convidado para um jantar, e nesse jantar todo mundo sentado à mesa, e aí essa mulher, Maria, chega e derrama um perfume aos pés de Jesus, onde Jesus ela pega e seca os pés de Jesus com o próprio cabelo. Então derruba um perfume, né? Esse perfume que ela derruba é um nardo. E esse nardo era tão caro que custava mais ou menos o preço de um salário de alguém de um ano todo. De um ano todo era o preço de um nardo, onde ela pega e derrama sobre os pés de Jesus. E interessante desse lance todo que ela faz, que ela pega com os cabelos dela e começa a enxugar, porque era costume naquela época, quando você era convidado para participar de um jantar, que a pessoa fosse derramar um óleo para que pudesse ungir você, ele derramava sobre a sua cabeça e não sobre os pés. Então Maria, ela vai até os pés e faz isso. E também não era comum uma mulher naquela época, porque as mulheres andavam com o cabelo preso, ela soltar o cabelo no meio de um monte de gente, no meio de homens. Então ela pega e solta os seus cabelos ali e seca os pés de Jesus com o óleo que ela acabou de derramar. Então todo esse ato de devoção que Maria demonstra aos pés de Jesus é algo que era totalmente incomum naquela época disso acontecer. Primeiro, uma mulher estar no meio onde tinha muitos homens, e outro, ela pegar e fazer esse ato de secar os pés de Jesus com o próprio cabelo. Continuando a nossa história,
Versículo 3, então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Versículo 4, ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então, a gente tem que só entender que Jesus era muito próximo dessa família, tanto de Lázaro como Maria e Marta, esses três irmãos. Jesus era muito próximo dessa família. Então, a partir quando a irmã de Jesus vai até Jesus, manda essa mensagem até Jesus dizendo que Lázaro está doente, foi até às vezes um choque de Jesus receber essa notícia de que o amigo dele estava doente. Versículo 5, Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Então, mesmo Jesus amando tanto, mesmo Jesus gostando tanto daquelas pessoas, daquela família, ele, quando ficou sabendo dessa notícia que Lázaro estava doente, ele para e fica onde ele estava mais 2 dias ainda. Ele não toma a atitude de ir já ver Lázaro. Ele para e espera mais 2 dias, e nós vamos ver, com o passar do capítulo, nós vamos ver o porquê que Jesus resolve fazer isso. Versículo 7. Depois, Jesus disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Esses disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? Vamos recapitular rapidinho? Lá no capítulo 7, 8, 6, 7, 8 mais ou menos, onde Jesus teve aqueles embates com os fariseus, com os mestres da lei, onde sempre nesses capítulos 6, 7, 8, eles tentaram de alguma forma apedrejar Jesus, tentaram pegar Jesus, capturar Jesus pelas falas que Jesus estava tendo, pelos ensinamentos que Jesus fez, pelos milagres que Jesus realizou. Então, ali naquela região da Judéia, as pessoas estavam procurando prender Jesus, estavam procurando apedrejar Jesus, estavam procurando prender Jesus para que ele não fizesse mais aquilo que ele estava fazendo. Então, Jesus, em um certo momento, ele pega e sai da Judéia e vai para outro lugar. Mas agora, como o amigo dele ficou doente, ele tem que voltar para lá. E os discípulos começam a ter medo por causa disso. Porque há pouco tempo, os judeus estavam querendo matar Jesus. E agora ele vai voltar para lá? Esse é o questionamento que os discípulos estão tendo ali. E com todo esse cuidado que eles tinham com Jesus, sabendo da situação toda que estava acontecendo. Versículo 9. Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam, versículo 12: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Versículo 13: Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então, como a gente sempre vem vendo dentro desses capítulos, os discípulos às vezes não entendiam aquilo que Jesus falava, aquilo que Jesus estava tentando trazer o ensinamento. Jesus, ele pega no versículo 11 e diz que Lázaro tinha adormecido e que ele ia até lá para acordar. E aí prontamente eles pensam, né? Se ele estava dormindo, ele vai acordar. A gente não precisa ir lá para você acordar ele. Mas Jesus estava dizendo que ele tinha morrido e que ele tinha que ir lá para ressuscitar Lázaro. Versículo 14. Então lhe disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Esse capítulo, só para a gente parar um pouco aqui e começar a prestar atenção no andamento da história, esse capítulo 11, ele é um marco no ministério de Jesus. A partir de agora, a partir do capítulo 11 em diante, a gente vai ver que as coisas vão começando a funilar mais e mais no ministério de Jesus. Esse ato que Jesus vai fazer agora, que daqui a pouco nós vamos ver, que é a ressurreição de Lázaro, onde Jesus vai ressuscitar Lázaro, é o ponto, é o estopim para tudo aquilo que os judeus estavam querendo ter com o que acusar Jesus. Quando Jesus ele realiza esse ato, e mais para frente a gente vai entender o porquê, é o estopim para o afunilamento para o fim da história, onde nós já sabemos, né? Que Jesus morreu, que Jesus se entregou, morreu e ressuscitou. Mas é a partir do capítulo 11 que começa a afunilar mais para esse canto. E nós vamos entender, a partir de todas as semanas que ainda nós iremos gravar, cada semana um capítulo, nós vamos entendendo cada vez mais.
Mas só para que a gente possa ter a noção de que a partir desse capítulo 11 é onde que as coisas vão começando a afunilar mais para esse lado. Então, Jesus no versículo 14 diz claramente que Lázaro morreu e que para o bem de vocês, dos discípulos, estou contente por não ter estado lá para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então era onde Jesus iria realizar esse milagre, onde até então nunca Jesus ainda não tinha feito isso. Seria algo muito novo, muito extraordinário da parte de Jesus ressuscitar um morto. E aí a gente vai continuar aqui no versículo 16 dizendo: Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Então, essa informação que é dada, que João nos dá, se Jesus ficou 2 dias depois de receber a notícia de Marta e Maria, então quer dizer que já fazia 2 dias que Lázaro já tinha morrido, já estava doente. Então já faziam 4 dias que Lázaro já estava lá no sepulcro, já tinha morrido. Betânia, versículo 18, distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Versículo 21. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Versículo 23. Disse-lhe Jesus: O seu irmão vai ressuscitar. Versículo 24. Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, vamos parar por aqui, vamos voltar no versículo 21, que diz assim: Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, Marta e Maria já tinham uma noção, já sabiam, Marta e Maria, provavelmente também Lázaro, já sabia quem Jesus era, que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era aquele prometido por Deus, que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias, que Jesus era o próprio Filho de Deus, que ele poderia fazer todas as coisas que ele quisesse, né? Que o Pai mandasse, ele estava lá para fazer. Então, Marta já sabia, a partir do momento que ela pega e declara isso: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela sabia que se Jesus estivesse lá, Jesus teria curado e não deixaria até o ponto de Lázaro morrer. Mas no versículo 22, ela ainda sustenta mais ainda essa fé dela, que diz assim: Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Então ela acreditava ainda que mesmo Lázaro morto, Jesus poderia fazer de alguma forma com que ele voltasse à vida. Ela não sabia como, ela não sabia o que, mas ela falou: se você pedir a Deus, tenho certeza que ele vai fazer isso que você pediu. E aí Jesus pega e fala assim: o seu irmão vai ressuscitar. Fica tranquila que isso vai acontecer. Versículo 24. Aí, nesse diálogo entre Jesus e Marta, Marta responde: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Então Jesus já havia feito todo um ensinamento para aquelas pessoas sobre que no último dia aqueles que morreram também vão ressuscitar, para que possam se encontrar com Jesus nos céus para sempre. Então Jesus provavelmente já tinha falado sobre isso com eles. Aí a hora que Jesus pega e fala que ele vai ressuscitar, Marta já pensa lá na frente, fala assim: não, eu sei que ele vai ressuscitar lá no último dia, isso o Senhor já nos contou, não só ele como todos nós aqui iremos ressuscitar, né? E isso é o que estava na mente dela e na mente daqueles discípulos de Jesus. Versículo 25. Aí Jesus pega e dá a resposta de um dos versículos também que é muito famoso, que muitas pessoas usam, que diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Versículo 26. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus pergunta isso para Marta, mas ele também pergunta isso para nós todos os dias. Você crê nisso? Que ele é a ressurreição e a vida? E que aquele que crê em mim, que crê em Jesus, ainda que morra, viverá? Você consegue crer nisso? Você consegue crer nesse poderio de Jesus Cristo? Versículo 27. Ela lhe respondeu: Sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo. Cristo, Messias, lembra? Que Messias é ungido, aquele escolhido por Deus.
Sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Então ela pega e responde à pergunta de Jesus. Sim, eu creio que você pode fazer tudo isso, que o Senhor é o Cristo, que o Senhor é o ungido, aquele que é o próprio Filho de Deus aqui na terra. Versículo 28. E depois de dizer isso, foi para casa, e chamando à parte Maria, disse-lhe, o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta encontrara. Então Marta tinha ido até o encontro de Jesus, Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas assim que Marta vai, conversa com Jesus e volta, conta para Maria que Jesus estava ali, Maria pega, levanta e vai até o encontro de Jesus, Jesus fica parado no mesmo lugar, Jesus ainda não entrou nesse povoado de Betânia. Então, versículo 31. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Por que que eles dizem isso? Por que que João dá essa descrição toda dessa cena? Por que que acontece isso? Porque era comum naquela época as pessoas tirarem um tempo muito grande de luto. Era mais ou menos uns 3, 4 dias de luto pesado, que eles não faziam simplesmente nada, só choravam e choravam. E depois seguiam-se por mais quase 30 dias de luto, onde todos os dias a pessoa ia até o sepulcro e ali chorava. Então, a partir do momento que ela pega e vê, que eles veem que Maria levanta e vai até o sepulcro, eles já imaginavam, como diz aqui, ó, versículo 31, quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para eles chorar, porque era algo comum. A pessoa, como estava de luto por quase 30 dias, nesses quase 30 dias, todos os dias a pessoa ia até o sepulcro e ali chorava. Isso era comum, então eles supondo que ela iria fazer isso, foram atrás dela. Versículo 32. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma frase que Marta usou, Maria também usa aqui. Então elas tinham essa consciência do poderio de Jesus. Versículo 33. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Isso aqui é interessante porque Jesus ele mostra o quão próximo e quanto ele amava aquelas pessoas. Jesus ele vê a tristeza de Maria, vê o choro de Maria e daquelas pessoas que estavam com ela, e ele se agita em espírito e perturba-se, sabe? Ele fica emocionado, ele fica ali sem reação, ele fica num momento totalmente humano, que ele se compadece e tem aquela empatia pelo sofrimento de uma pessoa que ele gostava tanto, de uma amiga, de uma pessoa que era muito próxima dele. Olha que interessante, aqui mostra verdadeiramente a humanidade de Jesus aqui aflorando, quanto totalmente como ele era Deus, ele também era homem. Versículo 34. Onde o colocaram? Jesus perguntou. Vem e vê, Senhor, responderam eles. E aí o versículo 35, que já culmina de aquilo que estava acontecendo ali, que Jesus ele se perturba ali, fica meio que emocionado, tem aquela empatia pelo sofrimento. O que acontece? Jesus chorou. E aí é onde Jesus ele pega e chora, não pela morte de Lázaro. Jesus ele não chora porque Lázaro estava morto, assim como Marta e Maria estavam chorando pelo irmão morto. Jesus ele chora por toda a situação que a morte traz para nós. E aqui a gente tem que parar um pouco e falar sobre isso, porque Jesus ele se compadece do todo o sofrimento que acontece, que a morte traz àquela família, que a morte traz a todos os homens, que a morte traz ao mundo. Então, a hora que ele pega e vê todo o sofrimento de Marta e Maria e dos que eram amigos deles, ele pega e chora. Não chora pela morte de Lázaro, mas chora por toda a circunstância e a situação em que ele se encontra. Versículo 36. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Olha só, essa demonstração de empatia de Jesus e de amor mostra para todos ali viram, nossa, Jesus mesmo amava esse homem. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego,
Lembra desse cego aqui que nós já falamos no capítulo 9, sobre essa cura do cego de nascença? Ele diz, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Então eles começam a se questionar ali. Se Jesus curou um homem de nascença, um cego de nascença, como ele não poderia ter impedido que esse homem chegasse a morrer? Eles não estavam vendo ainda o que Jesus iria fazer, que é mais espetacular ainda do que curar alguém doente, é ressuscitar mortos. Versículo 38. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Então Jesus estava nessa situação de tristeza e empatia pela toda a situação. Ele estava profundamente comovido. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Versículo 39. Tirem a pedra, disse Jesus. Disse Marta, irmã do morto. Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. E aqui é interessante a gente falar sobre isso, porque na crença dos judeus daquela época, eles acreditavam que até 3 dias o espírito ainda da pessoa que morreu estava ali perto do corpo. Então era mais fácil de ressuscitar porque o espírito estava ali. Mas a partir do 3º dia que já tivesse morrido, ali já era impossível. Então a hora que Marta pega e fala assim, ó, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias, ela estava falando assim, ó, o tempo que o espírito estava perto do corpo já se passou, agora não tem mais o que fazer, já morreu mesmo. Versículo 40, disse-lhe Jesus, não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Então essa oração que Jesus está fazendo, Jesus já sabia o que iria fazer, Jesus já sabia que iria ressuscitar Lázaro. Mas essa oração que Jesus faz é para que as pessoas que estão ao redor, estavam vendo, pudessem ouvir tudo aquilo que estava acontecendo e fossem testemunhas daquele ato de Jesus. Versículo 43. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz. Então Jesus grita, Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Então aqui Jesus ele pega e realiza o milagre onde estava já previsto desde o começo desse capítulo, que Jesus iria ressuscitar Lázaro e ressuscitou. Jesus ele pega e fala, Lázaro, vem para fora. No mesmo instante que Jesus fala isso, o morto, no caso Lázaro, sai com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. E disse Jesus, tirem as faixas dele e deixem ir. Então aí é onde Jesus realiza um milagre da ressurreição de Lázaro, onde um amigo dele morreu e Jesus foi até o encontro depois de 4 dias para que pudesse realizar isso, e onde Jesus ele o versículo 38 é muito lindo, que ele fala, Jesus, outra vez, profundamente comovido. Jesus, ele se comove pela situação. Essa parte da humanidade, onde se aflora a humanidade de Jesus, é bastante interessante para que a gente possa ver tanto o lado Deus como o lado homem também de Jesus, ali, ó, profundamente comovido. E essas duas partes de Jesus, né, vamos dizer assim, trabalhando juntos, né? Porque ao mesmo tempo que Jesus ele se comove profundamente, ele realiza a ressurreição de Lázaro. Ao mesmo tempo que ele foi totalmente homem, ele foi totalmente Deus ali também. Somente Jesus para ser isso. Versículo 45. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então, o chefe dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio. Então, aqui de novo começa um movimento. Como eu disse, o capítulo 11 vai começar a funilar mais para onde nós já sabemos que é o fim, que é onde Jesus vai se entregar e morrer por nós. Mas aí aqui já começa todo um movimento onde o chefe dos sacerdotes e fariseus convocam uma reunião do Sinédrio, uma reunião para que pudesse decidir o que fazer com Jesus. Versículo 47 ainda, que diz assim, o que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais milagrosos. Se o deixarmos, todos crerão nele.
E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então, olha o questionamento deles. Eles já estão assim, o que nós estamos fazendo? Esse homem está fazendo tantos sinais e a gente não está conseguindo fazer nada. Desse jeito, todo mundo vai acabar crendo nele. Versículo 49. Então um deles, chamado Caifás, grava esse nome, Caifás, mais para frente nós vamos ver quem é ele. Chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: Nada sabeis, não percebeis que não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação. Olha o que Caifás diz. Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação. Já então dizendo que Jesus deveria morrer, que Jesus tinha que morrer. E também essa frase que ele fala é extremamente também profético. Ele não sabia, mas era totalmente profético. Porque ele disse: Não percebei que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Jesus veio fazer exatamente isso. Ele veio morrer por nós, para que nós não pudéssemos, todos nós, morrermos pelo nosso pecado. Então, um só morreu pelo pecado de todos. Ele dizendo isso do lado contrário, do lado de querendo se livrar de Jesus, mas isso também foi um ato profético, dizendo exatamente o que Jesus iria fazer. Morrer, um homem só, morrer pelo pecado de todos, para que todos não pereçam. Versículo 51. Ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. Exatamente isso que eu acabei de dizer. Versículo 22. E não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num povo. Que aí é onde nós nos encontramos. Jesus não morreu somente pelos judeus, mas morreu por nós que estamos aqui hoje. Amém? Versículo 53. E daquele dia em diante, resolveram-lhe tirar-lhe a vida. Por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Em vez disso, retirou-se para uma região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com seus discípulos. Então, daquele dia em diante, resolveram tirar-lhe a vida. Então, já Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano, já começa a movimentar, descobrir alguma forma agora mais concreta de matar Jesus. Versículo 55. Ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém, a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa, que também era algo comum a se fazer. Todo mundo que queria participar dessa festa da Páscoa tinha que se purificar, senão você não conseguia participar dessas festas. Então era um ato comum, era normal. Versículo 56. Continuavam procurando Jesus e no templo perguntavam uns aos outros: O que vocês acham? Será que ele virá à festa? 57. Mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciassem para que o pudessem prender. Então todo mundo estava à procura de Jesus para tirar-lhe a vida, para prender e matar Jesus. Esse era o objetivo deles. Então eles estavam perguntando: será que ele vem para a festa ou não? Será que vem ou não vem? Será que vem ou não vem? Será que vem ou não vem? Semana que vem a gente descobre se Jesus foi ou não para essa festa. Então espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham aprendido e que vocês possam ter em mente isso, que Jesus ele era totalmente homem, mas também era totalmente Deus. Que ele se comoveu profundamente com o sofrimento das irmãs de Lázaro, mas também que ele realizou esse milagre da ressurreição do próprio Lázaro. Totalmente homem, totalmente Deus. E que Jesus já tinha aqui, Deus já tinha usado através de Caifás, trazendo essa profecia que Jesus iria morrer por todos, no lugar de todos, para que todos não morressem. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.